Olá, vamos falar do relatório do SNID 11, relatório de setembro e outubro que recém saiu. Vamos fazer uma leitura geral dele aqui e uma análise, dos pontos mais relevantes. Esse é o canal Estudos em FIIs, seja bem-vindo. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Começando pelos dados gerais do fundo, esse fundo aqui, desde o início dele, em dezembro de 2022, ele vem pagando R$ 1,15 por cota. Esse fundo ele busca realmente pagar o equivalente ao carrego da carteira dele, que é uma carteira CDI mais 2,6. Então, busca ficar nessa mediana, isso tem representado em torno de R$ 1,15 por cota, ou um dividend yield anualizado de 14,4%. Bom, com relação à cota mercado e nível de desconto, esse fundo normalmente negocia com um certo ágio, está por volta de 1,02 de ágio. O fundo vem crescendo, o número de cotistas são já 3.629 cotistas, 18 debêntures na carteira, duration 5 anos. Então, esses são os dados gerais. Aqui, de forma gráfica, a crescente do número de cotistas, o fundo vem aumentando de tamanho. E o comentário do gestor que o fundo procurará distribuir todos os meses o equivalente ao carrego da carteira. Então, o carrego, o que é? Novamente, CDI mais spread 2,6. Logicamente, descontados as taxas de administração, vai sobrar ao final, a parte da distribuição. Falando também em marcação a mercado, enfim, e mecanismo de hedge de carteira para CDI, a gente vai discorrer sobre isso um pouquinho mais adiante aqui. O relatório está bem completo. Para quem não assistiu, recomendo que assista a live com o gestor no site do fundo, A live tem 50 minutos de duração aproximadamente e ele responde várias perguntas, sobre o que está escrito aqui no relatório também. Aqui eu vou tentar passar de forma um pouco mais rápida, tá? Algumas coisas, inclusive, que o gestor falou na live. Bom, com relação à rentabilidade acumulada dele, esse fundo vem performando bem, sobre o CDI, entrega líquida sobre o CDI, aproximadamente 110%, ele vinha pagando 108% CDI, já estamos aí em torno de 110% do CDI. Lembrando que esse é isento de imposto de renda, sobre os rendimentos e sobre ganho de capital também. Então acaba sendo um investimento interessante nesse requisito de CDI. Bom, sobre a cota mercado, recém atingimos topo histórico, da cota ao mercado, chegando aí a R$ 103 nessa semana. Estamos próximos à Datacom também, onde vamos verificar, logicamente, esse movimento, onde vai haver a saída do provento que o fundo vai pagar, R$ 1,15, isso sai do caixa, ou seja, sai do patrimônio. Então, basicamente, a cota patrimonial cai, normalmente a cota mercado acompanha bastante, então a gente enxerga esse movimento também de dente de serra aqui, tanto na cota patrimonial quanto na cota a mercado, O detalhe interessante é que realmente o fundo vem a cada mês que passa fechando aqui num valor mais alto do que o mês anterior. Então está se encaminhando para níveis de ágio um pouco maiores do que 1,02 no presente momento. Bom, dito isso, vamos falar um pouco sobre algumas perguntas da live que eu achei interessante. Primeira pergunta: com a taxa Selic caindo, a gente tem visto, iniciou lá em 13,25, daí 12,75. Ontem, recém vimos, o novo corte do Copom, aí já estamos em 11,75. Tem reunião em janeiro, tem reunião em março, aí já vai mais um ponto. Possivelmente, o mercado está precificando isso, já vai para 10,75. Aí temos novas reuniões, depois se passou, acredito que a outra é em maio e tem mais uma antes do fechamento, acho que é junho. Enfim, a previsão é que ao final do primeiro semestre aí já esteja na faixa de 2 dígitos, a Selic. Então, durante esse processo, a primeira pergunta: como que isso afeta o fundo, Bom, para isso a gente tem que entender que o fundo tem duas componentes, Então, o fundo tem a componente CDI dentro dele, por exemplo, aqui, ó, que representou 91 centavos nesse período aqui, e a componente spread, que representou 9 centavos. Então, com a queda da Selic, a componente CDI, ela é afetada, assim, como em toda renda fixa, A componente CDI desse fundo, porque ela é redeado 100% CDI, ela vai ser afetada. Qual o impacto disso? O impacto disso aqui é que o resultado nominal do fundo vai cair. Nominal, quando a gente lê esse resultado de 1,15, que é o que o fundo pagou, certamente a componente CDI sendo menor, e se a componente spread ficar a mesma, 2,6%, o que vai acontecer? O fundo vai acabar gerando menos nominal e vai entregar um valor menor. Então, o gestor deixou bastante claro isso, que 1,15 reais por cota, num cenário 2024, onde a Selic já esteja indo para valores mais baixos, ele não vai conseguir segurar esse patamar de recorrência. Então, esse patamar de recorrência vai ser reajustado conforme a realidade da queda da Selic. Mas é importante, destacar, o gestor destaca isso na live, a gente vê isso no relatório também,
que apesar das quedas das taxas de juros impactarem o resultado nominal do fundo, né, o percentual em relação ao indicador CDI tem aumentado, e a gente percebe isso nessa tabela, né, ao qual o gestor nos coloca. Então, no início do fundo, ele tinha um percentual lá da ordem de 100%, 102% do CDI, né, logicamente, aqui o fundo ainda estava em fase de constituição, muito no início, né, à medida que as debêntures realmente começam a performar, começam a pagar aqui efetivamente, ele estabilizou o patamar de recorrência em 108% do CDI, mas agora, com esse movimento de queda da Selic que nós temos visto, né, nos últimos meses, e o fundo segue pagando 1,15, o que acontece? O percentual sobre o CDI vai ser maior, não é verdade? Então já vimos aqui uns 110%, 109%. E a tendência é que, por exemplo, o mês de dezembro, se ele pagar 1,15 sobre essa Selic que já está mais baixa, em 11,75, isso aí vai até superar os 110% do CDI. Mas o que o gestor nos fala é que isso vai ser reajustado em algum momento, tá? Quando que vai ser esse momento? A gente vai ver mais adiante aqui no relatório. Bom, então com relação ao carrego do SNID, como vimos aqui, o carrego dele basicamente sempre ganhando do CDI, a componente dele, então, aqui do CDI, seria o quê? Seria o carrego dele, o CDI mais o spread, e aqui tirou a taxa de administração, né? Então, se tem o carrego do fundo aqui sempre ganhando do carrego do CDI. Então, um fundo que paga mais que o CDI de forma líquida, né? Isso que é o interessante desses FIINFRAs, né? A isenção total com relação ao imposto de renda. Bom, aqui o gestor ressalta a estratégia de linearizar os rendimentos distribuídos, né? Então, esse é o foco desse fundo aqui, um fundo bastante previsível, né? Esses dois gráficos aqui, eu queria discutir no detalhe com vocês para a gente analisar aqui a questão de como é que é a geração do fundo com esse mecanismo de hedge. Então, o gráfico à direita está sem marcação ao mercado, o gráfico à esquerda com marcação ao mercado. Vamos logo para o gráfico da direita, sem o efeito de marcação ao mercado. Então, aqui está sendo avaliado o período, né, da database até 11 de outubro, ele pegou um período, isolou, está avaliando esse período em separado. Nesse período aqui, por exemplo, o CDI, ele performou, estava em 12,65%, a média do CDI, isso equivale a 0,91 centavos de contribuição do CDI no resultado do fundo. Então, o fundo paga esses 0,91 centavos, e o que mais? Ele paga o spread 9 centavos, que equivale aqui a 2,60 por cota. Então, como o spread estava em 2,60%, desculpa, no fechamento do período, ele atribuiu 9 centavos aqui nas barrinhas. Então, essas duas primeiras barras representam bem o quê? O carrego do fundo, que é constituído pelo CDI, mais o spread de 2,6. Né? Então, aqui a gente já tem o somatório dos dois, que vai perfazer basicamente R$ 1 de resultado, não é verdade? Sem marcação ao mercado. Só que aí tem o quê? Tem o caixa, o fundo está se utilizando de caixa, né, nos últimos meses, e o fundo nos fala que vai utilizar disso mais para frente. Então, o fundo utilizou 0,8 de caixa, que pagou as despesas, taxas de administração e tudo mais, e no final de tudo ficou R$ 1, né, de pagamento. Isso seria desconsiderando o efeito de marcação ao mercado, mas a marcação ao mercado existe, ela é real, né, ela incide, e o fundo compensa isso aí com o swap de indicadores fazendo um mecanismo de hedge para DAP. É isso que a gente vai ver nesse outro gráfico aqui. Então, começando do início, a gente vê a mesma coisa, né? A gente tem a contribuição do CDI, 0,91 centavos, tem a contribuição do spread, que é o 2,6% ou 0,9 centavos. E aí vem o quê? Vem marcação ao mercado e dá um tiro aqui para baixo, ó, 1,61 negativo. Então, a marcação ao mercado, R$ 1,43, jogou contra negativamente. E aqui no resultado do fundo, 1,61 de marcação ao mercado para baixo. Né? Como o fundo é redeado 100%, né, pelo instrumento DAP, que transforma, na verdade, a volatilidade do IPCA num resultado em CDI, ou seja, ele mata essa volatilidade aí, então ele compensou em 1,94 por cota. Então aqui a gente joga para cima, 1,94. Então veja que o balanço final do mecanismo DAP nesse mês aqui, ele foi positivo, né? Então normalmente o mecanismo DAP funciona, né, com bastante efetividade, logicamente nos meses que a marcação ao mercado joga contra, ele vai acabar eliminando essa volatilidade aqui, o que aconteceu nesse período que o gestor nos relata. Então, veja, tirando a despesa de administração, 0,08, o que sobrou no final? 1,33. Essa foi a geração equivalente do fundo nesse período de competência que ele está analisando, né? Então, sem marcação ao mercado, R$ 1. Com marcação ao mercado e DAP, a gente vê 1,33. O que significa isso? Né? Que o fundo consegue pagar aquele 1,15 e ainda gerar um pouco de caixa. Bom, quanto caixa o fundo tem aqui? Então vamos, né, para essa análise. O fundo tem hoje ainda
uma reserva pro forma de 29 centavos, né, por cota, uma reserva bem interessante, né? Como é que foi constituída essa reserva? Então, o gestor declara que desde o início o SNID gerou 10,64, né, por cota em carrego, em contrapartida distribuiu 10,35 desde o início. Então, é assim que o fundo gerou esses 29 centavos aqui. E, bom, o que o fundo vai fazer com essa reserva? Então, ele nos declara aqui também em como será o uso dessa reserva. Então, conforme comentado anteriormente, né, já que o fundo possui retorno atrelado ao CDI e a Selic em trajetória de queda, terá um impacto nominal na distribuição do fundo. Não será mais R$ 1,15 por cota quando a Selic estiver no patamar mais baixo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar essa reserva aqui para suavizar esse movimento de queda. Ele vai aportando um pouquinho de reserva cada mês aqui para manter a distribuição um pouquinho mais constante durante essa transição, até que a Selic esteja mais baixa, né? E à medida que a Selic estiver num patamar mais baixo, o gestor vai nos informar qual será o patamar de recorrência, né, com a Selic mais baixa. Certamente não será 1,15, como estamos vendo aqui, isso passará a ser sustentado um pouco por reserva, né? E à medida que isso se concretize, que as novas quedas da Selic, o gestor certamente nos passará um novo guidance nos demais relatórios que virão, beleza? Então, essa é a leitura geral do impacto, né, da queda da Selic sobre o fundo, basicamente, sobre o resultado do fundo. E a gente vai ver um pouquinho da carteira, tá? Sobre carteira, o que o fundo tem aqui? Ele tem algumas concentrações, né? Porque ele é um fundo um pouco menor. Então, o que acontece? O fundo tem 18 ativos, você vê concentrações, tipo a TESC, 14,9%, Rota dos Grãos, 11,4%, Energia Elétrica aqui, OTE CNA2, 10%. Então, o fundo tem algumas concentrações pontuais, tá? À medida que o fundo cresça, logicamente, isso vai ser resolvido, vão acontecer diluições, mas no momento ele tem essas concentrações. O que o fundo está fazendo com o portfólio? Nesse período aí, ele comprou uma debênture a mais, essa debênture é a debênture da Enalta. Vale salientar, né, que essa debênture da Enalta, vamos ver ela a terceira aqui da lista, né, veja como ela entrou com um spread de crédito maior do que a média do fundo. Perceba que as demais debêntures têm um spread de crédito menor e essa debênture aqui entrou com uma contribuição de 4,59. Então, justamente na live, o gestor nos confirma isso, que normalmente as debêntures incentivadas, elas têm um prêmio de risco, um spread menor, né? E quando ele pega uma debênture de crédito privado não incentivada, ele consegue prêmios maiores, ele consegue melhorar o carrego do fundo. Então, é isso que o gestor tem aproveitado para fazer, levando em conta que esse fundo é um fundo novo. Então, pelas regras, né, a gente sabe muito bem que a gente tem aquela regra dos 180 dias, né, que o fundo, ao passar dessa data aí, ele tem que ter no mínimo 67% alocado em debêntures incentivadas. O fundo já conseguiu fazer isso, ele já tem 72% alocado em incentivadas. Mas até chegar ao prazo dos 2 anos, que é onde ele precisa ter lá os 95% alocado nas incentivadas, ele pode alocar em crédito privado geral do mercado. Então, ele consegue, no caso, como essa debênture da Enalta aqui, que não é uma debênture que está classificada pela 12.431, não é incentivada, mas ele consegue comprar debêntures aí com spreads e carregos maiores. Então, ele se aproveita desse período justamente para melhorar um pouquinho o carrego do fundo. Então, ele tem hoje 22% em debêntures não incentivadas e caixa também 8,3% do fundo em caixa. Bom, aqui a gente tem aqui distribuição por setor, energia elétrica, rodovias e portos como predominante, basicamente nesse fundo aqui. E para fechar, ao final de tudo, a parte de rating, né, o rating dele 61% acima de A+. Então, bons ratings aqui nós temos visto também aqui nesse fundo da Suno. Então, vamos lá, repassando. Em linhas gerais, esse é um dos 3 infras da nossa B3 que está 100% redeado, né, para a CDI. Ele fez swap de indicadores, não é afetado por marcação a mercado. Então, é um fundo que consegue recorrência com maior estabilidade, previsibilidade de pagamento, né? Então, o fundo basicamente faz uma aposta contra a curva real de juros e ele está indexado em CDI, beleza? Então, quais são os outros fundos? A gente tem o OGIM, da OGR também, que ele é nesse mesmo mecanismo, a gente tem o CDI da Sparta, né? Esses 3 fundos que trabalham com hedge total de carteira para CDI. Às vezes é uma opção interessante, né, para quem quer ter FII infras, né? Ou seja, um produto que é um equivalente de renda fixa. Você pode ter um produto em CDI, que são esses 3 fundos que eu falei, ou
um produto em IPCA, que são os demais, ou temos alguns com hedge parcial, que é o caso dos juros, né, do juro 11. Então a gente tem todas essas opções dentro desse mercado do FII Infra, né? Pessoal, o vídeo de hoje era isso, um resumo do SNID, né, para passar aqui rapidamente com vocês. Recomendo que assistam a live do gestor, tá muito legal a live lá da Suno. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.